A torcida paraense tem tido boas presenças nos jogos aqui no sul do país. E promessa de recorde no Couto Pereira. Só que o clube lançou um desafio ainda maior, né? O pessoal lá do norte do país, é um aqui fenômeno, sul, é um fenômeno. Santa Catarina tem muita gente, aqui no Paraná também. Que desafio é esse? Fique no vídeo até o final pra saber. O certo mesmo que a torcida do Remo, mesmo estando em baixa, né, saiu do G4, vai ocupar o espaço dele lá no Couto Pereira. E aí, vamos aqui reagindo às notícias do Coritiba, estádio lotado contra o Remo. Recorde. Movimentação grande da torcida Coxa Branca nessa semana e promessa de recorde no Couto Pereira. Melhor público do ano contra o Remo, Único? Tudo leva a crer que sim, Porto. São 27 mil torcedores garantidos para esse jogo, sábado, às 4 horas da tarde. Claro que o embalo, né, do Coxa como líder da competição vem de uma ótima vitória fora de casa sobre o Novo Horizontino. E também o tempo, o horário do jogo, 4 horas da tarde. A previsão é de um tempo melhor do que em outras oportunidades, que estava muito frio, jogos de noite. Desta vez, tudo colaborou aí para que esse recorde seja batido. O melhor público total do Coritiba até agora no ano é da primeira rodada da Série B, quando foram feitas algumas promoções para chamar o torcedor, né? O clube vinha, lembramos, de uma eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense contra o Maringá, na primeira fase da Copa do Brasil diante do Ceilândia e um amistoso no meio do caminho que tomou de 4-1 do Santos. Então a SAF precisou agir ali, fazer promoções mesmo para tentar puxar o torcedor, e deu certo, né? A gente teve não só um grande público contra o Vila Nova, como um grande apoio da torcida. Se a gente lembrar, foi um jogo que o Coxa ganhou do Vila com um pênalti nos acréscimos, assim, um gol marcado pelo Josué, depois de muita luta, assim, e ajuda do torcedor dentro do estádio ali, da arquibancada para o campo. E depois o Coxa até estabeleceu essa ótima campanha inicial como mandante, né, com 6 vitórias e um empate. Agora vem de 3 tropeços seguidos no Couto Pereira, mas os resultados fora de casa, especialmente o último, e ter assumido a liderança, ajudaram a criar novamente uma mobilização da torcida, que passa também por ações do clube, né? Como, por exemplo, uma promoção, né, de ingressos para o setor que normalmente é o que fica com mais lugares desocupados, que é aquela curva da Mauá, R$60 o ingresso inteiro, R$30 a meia entrada. O setor da arquibancada, né, que é o setor Renato Folador, ali onde fica a torcida organizada, à esquerda das cabines de rádio, já se esgotou. 100% da capacidade está garantida por ali. Uma movimentação grande, né? Então, uma mobilização criada, e a gente vai ter o maior público do Couto Pereira nesta temporada. Só que o clube lançou um desafio ainda maior, né? Que é de 35 mil torcedores. E aí é aguardar agora para ver se a mobilização vai chegar a tanto. 35 mil hoje é quase a capacidade total, né, do Couto Pereira. Ela oficialmente em 36 mil e alguma coisa. E a ideia então é colocar 35 mil torcedores para esse jogo contra o Remo, para ver o Coritiba líder em campo. Coritiba que tenta agora, tem como seu principal objetivo voltar a vencer dentro de casa, e apoio não vai faltar. Coritiba faz uma ótima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, é o líder, melhor time do campeonato, joga em casa contra o Remo, que está em 5º lugar, então é o primeiro ali fora do G4, o primeiro time querendo entrar no grupo de classificação. Seria importante para o Coritiba vencer o Remo para abrir vantagem contra mais um adversário que está tentando também subir para a primeira divisão. Grande público ao Couto Pereira para empurrar o Coxa para cima do Remo, hein, Delasa? Não há dúvida que teremos o maior público do Couto Pereira no ano. Vale a gente registrar também que a torcida paraense tem tido boas presenças nos jogos aqui no sul do país como visitante. Então, ali pelo menos uns 1.500 torcedores do Remo vão estar presentes ali, certamente. Nos últimos anos a gente teve uma migração muito grande, né, do pessoal lá do norte do país. É um aqui fenômeno, sul, é um fenômeno. Santa Catarina tem muita gente, aqui no Paraná também. Então deve estar cheio também o espaço do visitante ali para torcer pro Remo. Antes do jogo contra o Paysandu no ano passado, eu conversei com alguns torcedores na entrada, eles tinham fretado ônibus para vir de São Paulo, vários ônibus também. Legal. Então tem sim uma grande presença paraense aqui, não só no nosso estado, como nos estados vizinhos, e isso tem colocado bastante gente na arquibancada visitante quando é um jogo que envolve o Remo ou o Paysandu. Mas a torcida do Coritiba, por parte dela, já vai, acredito que, lotar totalmente o setor
mandante. A arquibancada da Império, ali, Renato Folador, já está esgotado. Na arquibancada Cadeiras da Mauá, que é o setor que normalmente que menos tem público nas áreas de torcedores do Coritiba, tem uma promoção de ingresso bem interessante, né? O valor do ingresso é cheio ali por R$60 e 30 a meia, e aí os outros sócios e demais torcedores tanto do Protorque como das cadeiras sociais podendo colocar não é mais o ex-Protorque, né? Cadeiras da Mauá, o ex-Protorque podendo colocar mais gente no estádio, porque o maior público foi lá na primeira rodada e com bastante promoção naquele momento contra o Vila Nova, um total de 28 mil pessoas. Depois tivemos sim bons públicos, uma boa média, mas não chegou nesse patamar de próximo de 30 mil pessoas. Em alguns momentos, muito por conta também do horário das partidas, teve jogo, especialmente esse último contra a Chapecoense, que eu esperava assim, um público maior, mas um frio deslascar, jogo sexta-feira, 9h35 da noite. Isso aí tirou realmente gente que pretendia ir dessa intenção pro estádio. Agora esse jogo contra o Remo é o momento, e vai ser, pelo que a gente está acompanhando até das divulgações aí do Coritiba, vai ser um momento de casa cheia, de uma festa grande. Tomara que dentro de campo o time também recompense essa grande presença do torcedor, porque a campanha desse ano é assim um momento de reconstrução. Desde que virou SAF, o Coritiba não teve nenhum momento assim. Fez uma campanha horrível naquela Série A em 2023, quando virou o turno já sabia que estava rebaixado. No ano passado uma campanha péssima na Série B do Brasileirão, quando virou o turno já sabia que seria muito difícil chegar ao acesso, acabou terminando em 12º lugar ao fim da competição. Então a campanha desse ano é excelente, não só dentro de campo, é muito mérito, né, de todos que estão trabalhando lá. A gente já falou várias vezes sobre isso, da decisão e da posição ali do comando do futebol de manter a aposta no Mozart após as eliminações, mais uma vez, precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense, e esse tipo de convicção que fez com que o time se fortalecesse bastante nas mãos do treinador, também é claro com alguns reforços aí que ajudaram a agregar bastante para o elenco, mas acho que vai ser uma grande celebração até dessa campanha realizada até agora, porque o Coritiba chega já na quarta rodada do retorno da competição. Terceira ou quarta, Nicolas? Quarta rodada. Quarta rodada do retorno da competição, jogo número 23 do campeonato, chega como líder do campeonato e com total condição de mais um pouquinho aí tá fazendo conta para saber quando que vai ser o jogo do acesso. Claro que tem o desafio, né, de momento do campeonato, que é voltar a vencer em casa. Campanha excelente, um segundo turno que 9 pontos o Coritiba somou 7, mas as últimas vitórias foram longe do Couto Pereira. Nos últimos jogos do Couto, Coxa perdeu o Paysandu, empatou com o Amazonas, empatou com a Chapecoense. Nada melhor que pegar um outro time forte que está ali na boca do G4, que é o Remo, para conseguir o resultado e embalar de vez na liderança da competição. Diga, Nico. Não, com mais de 30 mil pessoas no estádio, o Coritiba também ali vai assumir a média de melhor média de público. Melhor média de público. Eu falei média de a melhor média de público do campeonato, que é atualmente de 20.388, e eles consideram só o público pagante, né? Que é o número oficial na CBF. E o Remo tem um pouco mais. A média do Remo é perto de 21 mil torcedores, mas passando de 30 mil, Coritiba já nessa média vai ser o principal mandante, que coloca mais torcedores no seu estádio na média, né? Inclusive enfrentando o Remo, que é o time que tem essa hoje condição. É o primeiro colocado. E o Remo, ele confirmou alguns dos seus próximos jogos no Baianão também, que é um estádio muito menor que o Mangueirão, onde ele estava mandando suas partidas. A capacidade ali, acredito que não chegue a 15 mil pessoas do Baianão, então a tendência é que Coritiba assuma para não sair mais dessa posição aí de time que mais leva torcedores na média ao seu estádio. O Baianão, o Remo tá abrindo mão de ter mais gente, né, no Mangueirão, para ter um ambiente assim um pouco mais alçapão para esses jogos que ele vai fazer lá no Baianão. Você que ficou até o final do vídeo, vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. O espaço é aberto para o internauta, não importa o time em que torce. Belezinha? Aproveite também e se inscreva aqui no Aparecida TV Web no YouTube. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente!
Mais conteúdos aqui, ó. É só apertar. Continue com a gente.